Boa noite, famílias. Eu sou Júnior, consultor de dependência química, especializado em dependência familiar, codependência familiar. Hoje, quarta-feira, no qual nós falamos sobre o amor exigente. Esse mês, hoje, dia 6 de dezembro de 2023, nós já demos início ao 12º princípio básico do amor exigente, que é o princípio compensador. Alguns encartes falam sobre recompensador ou compensador. Então, de antemão, já agradeço a todas as famílias que acompanham esse canal, que entendem a necessidade, o real sentido desse processo, desse trabalho. Então, agradeço a vocês aí que compartilham, que mandam nos grupos lá do Amor Exigente de cada cidade. Tem cidade até da João Pessoa. Nós estamos aqui, eu sou de Londrina, hoje eu estou em Londrina, no meu escritório em Londrina. De vez em quando nós fazemos a gravação lá em Assis. E então, assim, é muito legal, ver aonde está chegando a mensagem. Que esse é o real sentido de tudo isso, que a mensagem chegue a maior número de pessoas possível, daquelas famílias que necessitam, que ainda sofrem. Então agradeço a você, tá bom? Familiar, mãe, pai, as pessoas que tanto carinho têm por mim, pelo meu trabalho, trabalho toda a equipe. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe, se inscreve no canal, mande para as pessoas aí, os grupos de WhatsApp do Amor Exigente. Bom, então vamos lá. Mais uma semana, na semana passada nós demos início, falando um pouquinho sobre, fazendo uma introdução sobre esse princípio compensador. Falei um pouco sobre o amor, sobre amar-te, amar a si mesmo, gostar de mim, porque assim, eu só posso ser bom para alguém quando eu sou bom para a pessoa mais importante ou aquela que deveria ser a mais importante na minha vida, que sou eu mesmo. Então, tendo esse entendimento, famílias, nós começamos a falar desse 12º princípio nesse mês importantíssimo, que é um mês festivo, no qual as pessoas ficam muito mais acessíveis, o amor está no ar, mas sempre com total responsabilidade. Nós precisamos entender os movimentos e comportamentos necessários para que nós possamos realmente posicionar a minha vida, posicionar os comportamentos, identificando emoções, identificando sentimentos, fazendo com que esse ente querido meu, que ainda sofre com o uso de drogas, consiga ter um norte, ter uma direção, se conscientizando realmente daquilo que é importante, daquilo que é válido, daquilo que faz sentido, do quanto a minha família é importante, do quanto existe a importância de eu entender, de eu aprender, de eu absorver, de eu criar estratégias para realmente me condicionar a viver uma recuperação. Isso nós falamos dentro desse enfoque hoje, falando desse 12º princípio, o compensador. O enfoque da semana é o eu. Eu, ou seja, você. Qual o tamanho da importância que você dá para você? Nós, muitas das vezes, dentro dessa vida, da drogadição do seu ente querido, da vida no qual ele não queria viver, dos posicionamentos e comportamentos disfuncionais, essa pessoa foi perdendo força, E aí, até mesmo é importante falar isso, vamos fazer um parênteses aqui, tá? Um contraponto aqui. Vamos falar da família primeiro. A família, com o passar do tempo, dentro desse uso abusivo de drogas ou de álcool desse seu ente querido, a mãe, o pai, eles foram perdendo as suas características, foram perdendo o seu sentido. Muitas mães perderam o interesse pela sua vida, muitas mães e pais perderam o interesse em sair da cama, em realizar as suas pequenas atividades diárias que realmente era importante para ela, sobre a vida dela, trabalho, ir na igreja com as amigas, com os amigos, poder ir num salão de beleza. Muitas mães acabaram perdendo esse interesse, porque foram se desvalorizando. E esse 12º ele fala sobre isso, sobre valorizar-se, sobre gostar de mim, sobre me amar. E aí, por conta dessa codependência emocional tão grande, essa pessoa ela focou todas as suas expectativas de vida, de felicidade no outro. E obviamente que muitas das vezes existiu a frustração. As pessoas não conseguem corresponder àquilo que
que eu criei de expectativas emocionais sobre elas, e obviamente que eu percebendo que eu estou fazendo muito mais para elas do que elas fazem por mim, eu vou me frustrar, eu vou me sentir mal, eu vou criar um ambiente todo negativo para a minha vida, no qual eu vou ficar sofrendo, eu vou ficar sentindo frustrações, eu vou ficar falando, poxa vida, né, eu faço tanto por ele, mães falando para os filhos, né, eu faço tanto por ele e ele não percebe o que ele está fazendo comigo, está acabando com a minha saúde mental, está acabando com a minha saúde, né, física, emocional, eu estou sofrendo e ele não percebe, óbvio que ele não percebe, mãe, porque ele está condicionado aos movimentos comportamentais, mentais, estruturais que a droga lhe coloca. Ou seja, essa pessoa, ela respeita tudo aquilo que está envolvido com as drogas, com a substância. Os movimentos comportamentais deste seu filho, desse seu ente querido, estão ligados àquilo que faz sentido para ele. E o que faz sentido para ele? As drogas. A família perdeu força. Infelizmente, tudo aquilo que realmente você entendia ser importante, perdeu força. E o que ganhou força, o que se potencializou? A substância. Então, hoje, buscando uma vida em recuperação, um ambiente agradável, um ambiente familiar suscetível à recuperação, precisa você focar em você. Você tem que ser a sua prioridade. Vamos lá, ler um cabeçalho desse encarte, desse 12º princípio, e olha que cabeçalho extraordinário. Olha que coisa magnífica. O amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, porque quem ama não tem preguiça. Né? Quem se ama, quem ama o próximo, quem ama aquilo que faz, que ama a família, quem ama o trabalho, ele não tem preguiça, não tem egoísmo, não tem egocentrismo, mas, né, diferente do que muitas pessoas criam essa imagem, você ama você é egocêntrico. Não, amar a si mesmo é uma necessidade, pois eu só posso amar o próximo quando eu amo a mim mesmo. É importante você saber disso. Então, o amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, deve ser também um amor de orientação, um amor que orienta, um amor que educa e um amor que exige. Para toda boa relação, para a construção de uma relação saudável, em tudo aquilo que você se propor a fazer na sua vida, precisa sim ter exigência, disciplina, comprometimento, né, respeito, entendendo aquilo, aonde que termina os meus direitos, começam os direitos do próximo. Então, famílias, falando sobre esse princípio, esse enfoque dessa semana, você precisa amar a si mesmo para poder amar o próximo. E amar a si mesmo não significa ser uma pessoa egoísta, egocêntrica, uma pessoa que só pensa nela. Não, isso não faz sentido. Isso é uma distorção que as pessoas criam dessa imagem. Porque, como eu falei e vou reforçar, para você poder ser alguém bom para o outro, você precisa ser o centro das suas atenções. Porque quando eu entendo que as minhas necessidades emocionais, eu mesmo posso supri-las, ou seja, você precisa se sentir bem com você mesmo, né? Quando você está sozinho, você não precisa ficar, poxa, o fulano está aqui, então eu não sou feliz, né? Eu preciso eu mesmo suprir todas as minhas necessidades emocionais, né? Todo o vazio que talvez às vezes eu sinta por eu depositar expectativas sobre o outro, e aí gera vazio sim, emocionalmente falando. Aí você vai começar a entender o que realmente é viver e se recuperar da codependência emocional, da dependência familiar, da codependência familiar e emocional desse ente querido, porque muitos, infelizmente, não querem recuperação. E aí você vai fazer o quê? Você vai se afundar junto com essa pessoa? Você vai caminhar rumo à destruição porque ele não quer mudar de vida? Ou você vai entender que o movimento é sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre aquilo que você deseja viver? Entende a diferença? Entende a necessidade de amar a si mesmo? Então, assim, não esperar do outro aquilo que eu posso fazer por mim mesmo. Ou seja, todas as vezes que eu gero expectativa, que eu transfiro essa necessidade emocional, que sabe o que é o ciclo, né, dos comportamentos compulsivos e obsessivos? É quando as minhas necessidades
emocionais, elas começam a não ser supridas de forma concreta, ou seja, quando eu começo a transferir todas essas responsabilidades das necessidades emocionais que dependem de mim para o outro, aí eu me frustro, eu sofro, eu choro, eu fico mal, né? Porque eu criei expectativas que talvez aquela pessoa não está numa condição, não tem essa consciência de suprir a minha expectativa. E aí, obviamente, que vai gerar um monte de vazio, um monte de sentimento ruim. E aí você vai conseguir se recuperar? Vai conseguir ter uma consistência dentro de vida saudável? Não vai. Porque você vive depositando expectativas em pessoas que talvez elas não tenham essa consciência nem pela vida dela. Quanto mais ter pela sua vida, quanto mais entender que você está fazendo por ela, né? Entende? Aí você fala, poxa vida, ele não presta atenção. Não, porque ele não está prestando atenção nem na vida dele, né? Falando de recuperação da dependência química. Então, entenda, quando você começa a criar essa maturidade emocional, entendendo que as coisas na sua vida, que os movimentos que você precisa fazer é sobre você, você começa a se libertar, começa a existir um desligamento emocional. E aí, tudo aquilo que você esperava o outro te recompensar ou compensar para você, você mesmo começa a suprir dentro das suas necessidades emocionais que você começa a entender sobre você. É sobre a sua história, é sobre a composição e a maturação emocional que você precisa chegar. Entendendo que, visando uma recuperação, uma vida saudável nesse novo contexto, fugindo da codependência familiar, emocional desse seu ente querido, você tem que ser o centro das suas atenções para que você possa estar bem, emocionalmente falando. Essa composição emocional no qual muitas famílias perderam a sua identidade. Buscar uma nova identidade, buscar entendimento é me autoconhecer, conhecer as minhas necessidades emocionais, conhecer o que faz sentido para mim, sabendo que mesmo eu sendo pai, mesmo eu sendo mãe, eu não consigo fazer pelo meu filho aquilo que ele precisa fazer por ele. Ou seja, eu preciso fazer por mim. Né? Se talvez, infelizmente, ele ainda deseja viver no mundo destrutivo das drogas, a decisão está na mão dele. A senhora, o senhor não pode fazer por ele. Então, se liberte dessa carga emocional, vá vivendo, construa uma base emocional concreta, né? Entenda que você tem que ser, sim, o centro das suas atenções e sentir-se merecedor do que você merece. Olha que negócio estranho, né? Sentir-se merecedor daquilo que você já merece. Você merece ser feliz. Você merece amar-se. Você merece. Muitas mães falam assim, eu fiz tudo errado, eu errei com meu filho, eu não mereço ser feliz. Não, mãe, você merece. A decisão de continuar no uso, vamos explicar até para a senhora entender. O que o levou, o que o proporcionou, o que fez com que essa pessoa entrasse nesse mundo das drogas, talvez por algumas situações, por raízes culturais negativas, por traumas vividos, ou por algum transtorno que essa pessoa já tinha, talvez foi o que levou ela ao uso de substâncias. Talvez, né, o desejo de conhecimento, né, aquela vontade de experimentar o novo, né, a curiosidade, né, talvez foi isso que levou ela. Mas o desejo de permanecer e não buscar uma ajuda e mudar essa história, mudar esse círculo vicioso, né, dar uma nova direção à estrutura e à história dessa pessoa, cabe a ele. A senhora pode ou ajudá-lo, pode ou apoiá-lo, porém a decisão está na mão dele. Então decida pela sua vida, por aquilo que você realmente deseja viver. É sobre a sua história, é sobre amar-se, sentir-se merecedor de me amar. E uma pequena reflexão para nós ir finalizando essa orientação semanal. Pergunte-se, é uma partilha para você ir aí na sua casa refletir. Pense em 5 pessoas que você ama, nossa, extremamente, aquele amor, que você poderia dar a vida por essa pessoa. Pense em 5 pessoas. Agora, reflita se na vida delas, no contexto de vida delas, você está inserido. Ou imagine o tamanho da importância que você tem, que você exerce sobre essas pessoas, que essas pessoas têm entendimento de que você é importante para elas também. Será que seria no mesmo peso e na mesma medida? Ou seja, dê a todas as pessoas nas relações
no qual você tem que viver, nas relações familiares, relações da sociedade, na sua própria relação com você mesmo, tudo na mesma intensidade, na mesma proporção. Tudo aquilo que você faz a mais do que você precisa fazer acaba gerando algum desconforto emocional. Então entenda, aprende e absorva. É sobre você. A história só vai mudar a partir do momento que você começar a se valorizar. Se valorize, se ame, né? Entenda a compreensão desse princípio básico compensador, que é sobre você. A sua base emocional começa em você. Obrigado, famílias. Uma ótima noite. Que Deus abençoe a todos. Semana que vem, né, vamos continuar dentro desse princípio básico falando do enfoque eu e o outro.